chegamos a mais um Momento da História. E hoje a nossa história é com o tio Helder. E você pode convidar o papai também para estar assistindo com você. Estamos fazendo um especial Dia dos Pais esse mês de agosto. Vamos lá no 1, 2, 3. A paz do Senhor, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos fazer um momento da história. E Jesus, ele quer nos ensinar através de parábolas. Em Mateus, capítulo 13, versículo de 1 ao 23, Jesus fala da parábola do semeador. E hoje nós vamos aprender sobre essa ilustração que Jesus fez, uma grande lição para as nossas vidas. E vamos começar assim. Jesus saiu um certo dia da sua casa e ele foi até a beira do mar. E ali tinha uma multidão que esperava ele. E ele estava esperando, o povo esperando ele, e ele começou a falar através de uma história, uma parábola. E falou sobre a parábola do semeador. E ele falou assim, um certo dia, um semeador saiu a semear. O que é um semeador? O semeador é aquele que planta, aquele que lança a semente no solo, numa terra. E ele falou assim, ele lançou as sementes e algumas sementes caiu em 4 tipos de solo. A primeira semente que ele lançou, ela caiu na beira do caminho. E o que será que Jesus quer nos mostrar com essa primeira semente que caiu à beira do caminho? Logo, logo vamos descobrir. E a segunda semente, ela caiu também no meio das pedras, onde tinha muitas pedras. E o que será que Jesus quer nos mostrar nessa segunda história? E também a terceira semente, ela caiu entre os espinhos. Que será que Jesus também quer nos ensinar com esta terceira história? E também a quarta semente, onde o semeador semeou, ele lançou, ela caiu em terra boa. E vocês conseguiram entender essa história? Eu acho que não. E foi assim que os discípulos e aqueles que estavam ao redor de Jesus também acharam e falaram para ele: Mestre, nós não entendemos. O que você quer mostrar através dessa parábola? E Jesus, ele quer ilustrar uma história pequena com um grande ensinamento. Então Jesus falou: eu vou explicar por detalhes tudinho que vocês precisam saber. Então Jesus começou a falar. Um certo homem saiu a semear, o semeador que plantava, ele semeava a palavra de Deus, que representa a semente, a palavra de Deus. E o nosso coração representa o solo. Então Jesus falou aqui que ela caiu à beira do caminho. E à beira do caminho pisotearam na semente, amassaram ela e o solo ficou duro. E logo veio as aves e comeram a semente. E o que isso quer nos falar? O que isso Jesus quer nos explicar? Crianças, vocês têm que aprender. Jesus aqui, ele fala que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E quando ela cai em corações duros, pisoteado, aquele coração que não deixa a palavra penetrar nele, e logo a semente, as aves vêm e roubam. O que isso quer trazer para as nossas vidas? Isso quer mostrar que o coração duro não deixa a palavra de Deus entrar, e logo o inimigo vem e rouba a sua palavra, e você já desiste de
querer aprender. Ela entra no ouvido e sai no outro. E Jesus também falou, explicando a segunda semente, onde caiu. Ela caiu em meio às pedras, onde tinha muitas pedras. E a semente representa a palavra de Deus. E o coração, o que significa essas pedras? O que significa a semente caindo em meio às pedras? Significa, ele quer nos mostrar que quando você escuta a palavra e algumas coisas distraem você, não deixa a palavra entrar no seu coração, logo você desiste, você até aceita Jesus, mas logo você deixa o caminho, logo você para de aprender a palavra. Se vem alguma dificuldade na sua vida, algum problema na sua vida, você já desiste da palavra de Deus. Por isso que Jesus explica que onde caiu no meio das pedras, ela até cresce, mas ela não consegue ter raízes profundas, alcançar a água, alcançar a terra, e logo, logo ela morre. E também nós morreremos a uma morte espiritual. Você tem que cuidar do seu coração. E a terceira semente, onde o semeador semeou, a semente representa a palavra de Deus. E o que ele quer mostrar que essa semente caiu no meio do caminho? Aos nossos corações. Ele quer aplicar na nossa vida é o seguinte: a semente ela até cresce, forma uma plantinha, mas ela não tem raiz e logo ela fica sufocada e não consegue crescer e dar fruto. Então essa semente ela fica sufocada. Vamos aplicar ela para a nossa vida. Ela fica sufocada com uns bens materiais, com dinheiro, ela fica sufocada com as redes sociais, ela fica sufocada com o Facebook, ela fica sufocada também com videogames, com jogos, com YouTube, TikTok. Será que você tem idade para estar vendo certos conteúdos que a internet está mostrando? Será que os teus pais liberam para vocês, crianças, ver esses vídeos? Fique atento que Jesus está nos mostrando através dessa semente. Ele quer que nossos corações frutifiquem, cresça. Então Jesus também quer nos mostrar que a semente, o semeador semeou e essa semente também caiu, que representa a palavra de Deus, em terra boa. E quando a semente cai em terra boa, entra nos nossos corações, ela faz uma mudança na sua vida e começa a crescer e dar frutos. Você começa a ler a palavra, começa a orar e começa a entender o que Deus quer falar com você. Por isso que Deus falou que Jesus falou que a semente caiu em terra boa e vai crescer uma árvore e dar bastante frutos. Crianças, nós temos que ser terra boa, aprender da palavra de Deus. E a primeira coisa que devemos fazer, crianças, é aceitar a Jesus. E depois que aceitarmos a Jesus, o nosso coração ele vai se encher com a palavra e você vai começar a dar frutos e ficar uma árvore bem forte e bem vistosa. Então, crianças, nós temos que aprender como ser terra boa. E a primeira coisa que temos que aprender em nossos corações é orar a Deus. Nós temos que orar. Orar. O que quer dizer orar? Orar quer dizer conversar com Deus, expressar tudo aquilo que você sente, falar, pedir a Deus para a sua família, pedir a Deus por seus amigos e também ter um momento de gratidão a Deus, de glorificar a Deus por tudo que Ele faz por você e por todos os dias, em nome de Jesus. E também devemos ler a palavra de Deus,
O que é ler a palavra de Deus? É como a semente que ela é plantada em nossos corações. Quanto mais lemos a palavra de Deus, mais nós crescemos espiritualmente, mais nós crescemos e se tornamos uma árvore que dá bastante fruto. E a terceira progresso para você crescer na tua vida espiritual depois que você aceita Jesus, você tem que obedecer. Obedecer o quê? Obedecer a palavra de Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Para você, Deus é bom e Ele faz tudo perfeito. E você, criança, como tem recebido a palavra de Deus no seu coração, você não pode deixar que o inimigo roube a palavra de Deus da sua vida. Você precisa de Deus na sua vida. Não deixe os problemas da vida sufocar você. Não deixe eles atrapalhar. Algum problema que chegar e fazer você parar, mas prossiga até Cristo, prossiga em Jesus. Não permita que as coisas desse mundo ficam mais importantes na sua vida do que a palavra de Deus. Deixe a palavra de Deus em seu coração. Lembre sempre, Deus tem melhor para a sua vida e Ele quer te dar o melhor. Em nome de Jesus, eu agradeço pela oportunidade e eu quero abençoar a sua família, abençoar vocês e toda a sua casa, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, tio Helder, que história mais linda ao nosso coração. Crianças, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira em mais um Momento da História. Tchau!